Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês, vão estar vendo esse vídeo. O meu nome é Carlos Eduardo, eu sou aluno do nono período de Engenharia Mecânica da Universidade de Nova Iguaçu. E hoje, esse semestre, eu vou estar aqui presente como o monitor de isostática com o principal objetivo de ajudar vocês, os alunos do quinto. Eu já falei com o André, eu já tinha pedido também para dar monitoria para o Souza Júnior. Eles acabaram me dando essa honra de poder ajudar vocês nesse período. Isostática, cara, é uma matéria muito importante para qualquer engenharia, Para mecânica a gente vai lidar muito com isso, porque isostática é uma matéria base para a resistência dos materiais. E ao longo do nosso ciclo básico a gente vai vendo Física 1, a gente vai ter que dar uma relembrada em Física 1, depois a gente vai ter que dar uma relembrada em Mecânica Geral. Essas duas matérias são umas matérias bases para a gente começar a estudar isostática. Isostática é uma matéria base para a gente começar a entrar em resmate. Em isostática, esse período, a gente vai ver o cálculo das reações de apoio, depois a gente vai para pórticos, depois Veiga-Geber, aí por último a gente vê treliça. Esse começa o cronograma. Eu conversei com o André, ele falou que vocês estão tendo isostática com resistência de materiais 1. Uma matéria, de certa forma, precisa da outra, e esse período eu estou aqui para tentar ajudar o máximo que vocês precisarem, gente, em isostática, porque não é uma matéria difícil, mas quando a gente tem contato da primeira vez com ela, algumas coisas não são muito entendidas. A minha introdução à isostática, a gente vai falar sobre os principais conceitos. Essa aula eu não vou mostrar conta, eu vou mostrar alguns princípios da estática, que são as leis de Newton. Eu vou explicar as cargas, que existem alguns tipos de carga, carga uniforme, depois a gente pode ter uma carga concentrada, uma carga triangular, só que essas cargas têm uma classificação. Eu vou mostrar também o momento e vou classificar para vocês os apoios, porque os apoios impedem o movimento criando uma força. É Física 1, mas a gente vai dar uma olhadinha rápida, porque isostática tem bastante aplicação no nosso ramo de trabalho e é muito importante. Conceitos de equilíbrio. Então, gente, a isostática na prática. Quando vocês terminarem essa matéria, vocês vão ver que ter a percepção que no dia a dia tem muitas estruturas, muitas. A maioria dos tipos de estruturas, os engenheiros, os profissionais de trabalho, os colaboradores do nosso setor, tiveram que, alguma hora, ter algum cálculo de isostática. E a maioria das vezes, o cálculo de isostática é o primeiro cálculo a ser feito em um projeto. E como a gente vai ver quais são as condições de equilíbrio, grau de liberdade, o apoio e a estabilidade e estaticidade. As condições de equilíbrio, nós vamos perceber que existem os três eixos, que é x, y e z. Os graus de liberdade, vocês vão ver isso em vibrações mecânicas. 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade. Os apoios vocês com certeza já viram, porque o André já conversou comigo e falou que já está começando a fazer algumas contas com vocês. E a estabilidade se mantém com o próprio cálculo, mas depois a gente entra mais a fundo. O que significa uma estrutura isostática? Eu coloquei esse slide aqui, mas lá na frente eu também botei um slide aprendendo a classificar a estrutura, porque existem 3 tipos de estrutura que a gente vai ver lá na frente, que pode ser uma estrutura hipostática, uma estrutura hiperestática e uma estrutura isostática. Para a gente ter uma estrutura isostática, o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações. Isso a gente vai ver lá na frente. Só que as reações, elas nos impõem o número de restrição. Então, o nosso apoio de primeiro gênero, ele impede um movimento no eixo X, numa força vertical. O de segundo gênero impede tanto no eixo X quanto no eixo Y, então impede uma força vertical. Desculpa, impede um movimento, gente. É movimento, tá? A nossa reação de apoio ele impede um movimento, não uma força. Pois todo movimento que a gente tenta travar, ele acaba gerando uma força. Como, por exemplo, você está brincando com seu primo, aí um quer abrir a porta e o outro quer fechar. Então, para você poder impedir o movimento da porta, você faz uma força. E para isso a gente vai dar uma olhada também, passar pelas leis de Newton, porque isso vai pelo menos clarear a nossa mente.
E aqui vem dizendo, ó, para essa determinação é necessário conhecer as equações universais da estática. E aqui vem o eixo x, o eixo y e o eixo z. Os somatórios da força em x, somatório de força em y, somatório de força em z. Então, né, também tem os momentos em x, y e z. Aqui, quando a gente vai passar agora pelo princípio da estática, são as 3 leis de Newton. A gente já viu as leis de Newton em física. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, só que a gente tem que tomar cuidado porque a inércia tem um referencial, então de repente eu posso estar em repouso, mas para você eu estou em movimento e vice-versa. E a segunda lei de Newton é um produto da massa vezes aceleração. Você já com certeza calcularam muito isso. E né, a força-peso também, né, que é massa vezes a gravidade. Só que a força é em Newton, hein, gente? Não esquecer, hein? A unidade de força é em Newton. E tem o princípio de ação e reação, né? Quando a gente aplica uma força, vamos dar um exemplo, de 10 newtons, ela vai voltar com sentido oposto, mas com uma intensidade igual. Eu nunca posso esquecer isso. Eu vou até para o próximo slide, que essa aqui é a dica importante. A terceira lei de Newton é a mais importante no estudo da isostática. Ela é quem apresenta e explica o equilíbrio na interação dos corpos. E aqui eu botei uma imagem de um canhão atirando. Então, se eu aplico uma força AB, no vetor AB, então o canhão ele vai andar para trás com uma força menos FAB. Então, como ele é um vetor, ele tem módulo, sentido e direção. Tendo isso, eu vou ter que escolher um sinal. Eu vou ter que aplicar um sinal para ele, né? Se eu vou chamar isso de positivo ou negativo. Em isostática, eu aprendi, e vamos dar um exemplo. A nossa reação de apoio, se a gente aplicar uma força para baixo, ela vai ter que aplicar uma força para cima. Entendeu? Porque é a terceira lei de Newton. Se a gente, vamos dar um exemplo, nosso corpo. A gravidade nossa puxa o nosso corpo para baixo, mas de certa forma, a própria Terra, por ação de ação e reação, né, a terceira lei de Newton, leva o nosso corpo para cima. Né? Foi um exemplo meio estranho, mas era mais ou menos só para vocês entenderem dessa forma. Como eu tinha falado antes, nós temos 3 tipos de carga. Que poderiam ser as cargas triangulares, uma carga específica, né, que seria uma carga uniforme. A carga específica seria uma carga concentrada, tá? Só que aqui a gente ainda pode ter outros 3 tipos de carga, que são as cargas permanentes, acidentais e as cargas móveis, que entram nessa forma. Que quando a gente for projetar uma coisa, isso daqui, uma coisa não, quando a gente for projetar de repente um conjunto ou uma peça, isso aqui é interessante para a gente saber o quanto aquela força ali atua, se ela é contínua ou intermitente. Falando num vocabulário mais técnico. Então, as cargas permanentes, ela vai ficar ali para sempre. Entendeu? Então, pensa, de repente, que a gente quer fazer um suporte TV. Você chega na sua sala, você pega o suporte, parafusa na TV, parafusa na parede, o suporte, depois vai lá e bota a TV. Aí, para sempre, ele vai ficar na TV. Então, aquela força da TV, que é o peso, vai ficar ali para sempre. E até como um exemplo, né, que eu acabei colocando aqui no slide, nosso peso próprio. Tem as cargas acidentais, tem posição de atuação fixa sobre a estrutura, porém sua atuação é intermitente. Como pode ser isso? Vamos dar um exemplo que a gente quer colocar um gás, botijão de gás. Aí a gente cria um suporte para esse botijão de gás ficar em algum lugar. Aí nisso a gente vai viajar para essa casa de praia, a gente vai lá e bota o botijão de gás. Depois tira, coloca. Então a gente sabe que ela vai ter uma atuação fixa sobre a estrutura, porém a atuação nunca vai ser contínua. Ela vai ter um intervalo essa atuação. De repente a gente coloca o gás, tira o gás. E as cargas móveis são aquelas que não possuem a posição fixa. A sua atuação, desculpa gente, é intermitente, com o veículo passando sobre uma ponte. A gente depois vai ver, né, mas as cargas assim, é legal a gente, pelo menos, poder ver esse tipo de carga aqui, porque a gente vai estudar um pouco mais sobre elas. Mais à frente, detalhar, poxa, essa carga aqui vai ser sempre contínua? Não, essa carga aqui é intermitente, pois tem uma aplicação a mais. Só que as cargas principais para a gente, assim, na isostática, vão ser cargas uniformes, vão ser cargas triangulares, ou que, de certa forma, né, é difícil a gente ver,
ou vai ser uma carga concentrada. Aqui, né, eu acabei colocando cargas pontuais, mas é só provavelmente só para a gente identificar, né, quais são os tipos de carga. A força vertical, né, ela é perpendicular ao eixo X. A força horizontal, ela é paralela ao eixo X. E uma força inclinada. Quando a gente for decompor esse vetor aqui, vai ser uma força perpendicular e uma força paralela ao eixo X. Esse quesito com esse vetor aqui. Quando a gente for decompor o vetor, decompor, nós vamos entender que esse vetor aqui vai ser decomposto assim, ó. Vai vir um para cá, igual a esse, perpendicular ao eixo X, e vai ter um outro para cá, seria uma seta com uma direção oposta a essa daqui. Entendeu? Então essa força aqui vai ser paralela ao eixo X, e essa força aqui vai ser perpendicular. Na maioria dos casos isostática, a gente vai ter que decompor um para Y e o outro para X. Eu acho que eu coloquei no próximo. Isso, acabei colocando no próximo slide. Exemplos de carga inclinada. Cara, carga inclinada, a maioria das vezes a gente chegou a ver um pouco em física 1, depois a gente vai para a mecânica geral tendo esse embasamento. Então aqui, como é que funciona? O nosso primeiro passo é ter o exemplo, né, uma força de 30 kN aplicada com um ângulo de 45 graus. O segundo passo seria fazer a decomposição de vetores. Tudo bem? Seria um vetor para baixo, para cá. A direção da caneta, na verdade, já está apontando para cá, uma força em X. Tudo bem? A maioria das vezes que for essa força em X vai ser cosseno e essa força em Y vai ser seno. A maioria das vezes, não é sempre. Toda regra tem sua exceção. Então, quando eu for aplicar essa força de 30 kN aqui com um ângulo de 45 graus, eu já fiz a decomposição. Vai estar um vetor para baixo e um vetor aqui para a esquerda. Então, a gente for fazer, ó, força de x é igual a F vezes o cosseno do ângulo. Então, o vetor que está para cá, ele vai ser 30 vezes o cosseno do ângulo. E a força que está aqui paralela ao eixo x, paralela ao eixo y, ela vai ser F de y igual a força vezes o seno do ângulo. E aqui eu peguei um outro exemplo. Ela tem um vetor diferente, ela tem, né, uma direção, um sentido, né, diferente. E aqui ele já consegue fazer, aqui, né, de certa forma, ele já faz a decomposição de vetores, ó, um para cima e um para a direita. Então nós sabemos que essa força de y vai ser seno e essa força de x vai ser cosseno. Tudo bem? Aqui, de certa forma, se vocês olharem, ó, quase a mesma coisa. Força de x, que é 20 kN, vezes 55. Força de y vai ser 20 kN vezes seno de 55. A maioria das vezes, quando a gente tiver esses exercícios aqui, como vai ser sempre planificado, né, sempre vai ser um exercício perpendicular, a decomposição de vetores aparentemente vai ser essa. Para x cosseno e para y seno. Como eu estava voltando a falar, né, que são as cargas distribuídas e as cargas concentradas, a carga distribuída, como é que eu posso dar um exemplo de carga distribuída? Um perfil. Se a gente pegar um perfil de estrutura metálica, se vamos dar um exemplo, um perfil W, um perfil H, vamos botar um perfil I, que é o mais tradicional. O perfil I, se eu criar um pórtico com o perfil I, o próprio peso do perfil vai ser um peso de carga distribuída. Entendeu? Quando a gente vai olhar lá no catálogo da Gerdau, né, o catálogo do fornecedor, vai aparecer lá 10 kg por metro. De certa forma que aparece aqui, ó, tá vendo? Só que aqui está em Newton. Né? Quilo para Newton é só a gente multiplicar pela gravidade. Né? É isso, quilograma para Newton é só multiplicar pela gravidade. Toda vez que a gente tiver, né, esse tipo de força aqui, né, esse tipo de visualização em isostática, isso aqui quer dizer que é uma carga distribuída. Só que para efeito de cálculo, a gente transforma essa carga distribuída em carga concentrada. Depois tem até uma espiralzinha aqui, a representação dela. Mas como é que funciona o cálculo disso aqui? Como é que eu transformo uma carga distribuída em uma carga concentrada? Eu vou até pedir desculpa, pois eu não pus a fórmula. A fórmula
para esse tipo de carga distribuída aqui, que é uma carga uniforme, é força vezes distância dividido por 2. É a localização dela. Entendeu? É força vezes distância dividido por 2. Então, como é que ficaria, Carlos Eduardo? 500 vezes 3 dá 1.500. Tá, então eu tenho uma força de 1.500. Eu vou e coloco aqui em 1,5. Tudo bem? Momento. O momento também a gente já estudou em física. Entendeu? Que, de certa forma, é até a mesma fórmula do torque. Só que o momento também é uma grandeza vetorial. Então ele possui módulo, direção e sentido. Então nós sabemos que a gente vai ter que aderir a um sinal também de positivo ou negativo. Ah, rodou no sentido horário, positivo. Ah, rodou no sentido anti-horário, negativo. Isso eu estou dando um exemplo, tá, gente? Qualquer um pode designar qualquer tipo de sinal. Mas a fórmula é força vezes distância. E aqui vai depois entrar um apoio, uma reação, né? Reação de equilíbrio. Isso é legal. Qualquer que seja o tipo de equilíbrio de um corpo rígido, o somatório das forças que agem sobre o corpo deve ser nulo, bem como o somatório de momentos produzidos por essa força. São as próprias forças verticais que produzem o momento. Tudo bem? É aquela capacidade de girar. Então, a gente já sabe que o somatório delas tem que ser igual a zero. Elas têm que se anularem. Se eu tiver uma força de 10 kN para baixo, eu vou ter que aplicar uma força de 10 kN para cima para que ela não tenha. E uma estrutura no espaço tem 6 graus de liberdade, igual eu comentei para vocês. Porque são eixos x, y e z. Só que tem o eixo xy, xz, yz também. Entendeu? Aí a gente vai ter 3 tipos de translações e 3 rotações, uma localizada em cada eixo. Então a gente já sabe que a nossa condição de conta, a nossa condição de equilíbrio, para a gente manter uma estrutura em equilíbrio, as nossas forças têm que ser igual a zero. E para a gente poder manter essas forças em equilíbrio, a gente tem que conhecer primeiro os nossos apoios. Os apoios têm a função de restringir os graus de liberdade. A gente vai ver que a gente tem 6 graus de liberdade, tudo bem? Só que para uma estrutura plana, a gente só tem 3 graus de liberdade, igual está aqui, ó. A translação no eixo x, uma translação no eixo y e uma rotação. Como vocês já viram, esse aqui é o símbolo, né? São os símbolos do primeiro gênero, símbolos do segundo e os símbolos do terceiro, que a gente conhece muito como engaste. E aqui vem falando qual é a força que ela impede. A reação do apoio de primeiro gênero, ela impede o movimento na vertical. Tudo bem? O apoio de segundo gênero, ele impede o movimento na vertical e na horizontal. E o apoio de terceiro gênero, ele impede o movimento na vertical, na horizontal, e ele não deixa rotacionar. Que é o que acontece. Ó. Translação no eixo X, translação no eixo Y e rotação. Igual eu falei para vocês, quando nós impedimos um movimento, ele gera uma força. Tudo bem? A gente não pode esquecer disso. É por isso que a gente tem que fazer os somatórios. A gente está impedindo o movimento no eixo X, então vai ter uma força no eixo X. A gente está impedindo o movimento no eixo Y, de repente vai ter uma força no eixo Y. A gente está impedindo a rotação, então a gente sabe que vai ter um momento. Tudo bem? Esse daqui é só uns exemplos, né, que eu coloquei dos apoios de primeiro, segundo e terceiro gênero. Mas isso é bem legal. Ó. São aqueles que restringem os esforços em apenas uma direção. Permite a translação no outro eixo e também a rotação. Por exemplo, um skate. Né? A gente só impede, né, o movimento no eixo Y, mas no eixo X é onde a gente consegue andar com as rodinhas. Muito tranquilo. De segundo gênero, são aqueles que restringem os esforços em duas direções, não permitem translações, porém permitem a rotação, uma dobradiça de porta. A gente consegue rotacionar, mas na horizontal e na vertical a gente não consegue andar. E de terceiro gênero, cara, pode ser um suporte de TV parafusado na parede. A maioria das coisas assim, que são parafusadas na parede, né, que são engastadas na parede. Solda também a gente considera terceiro gênero. Ela não permite a translação, né, as duas direções de translação, e também não permite a rotação. Classificação das estruturas. Como eu falei lá atrás,
a gente pode ter três tipos de estruturas: hiperestática, isostática e hipostática. Sendo um pouco mais direto, eu botei até uma observação aqui, gente. Toda vez, antes de calcular as estruturas, precisamos ver a classificação dela. Porque não se calcula a estrutura hipostática, tá? Não se calcula, a gente só se calcula a estrutura isostática e hiperestática. E eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode ver. De repente, eu acho que o André com certeza já deve ter passado nisso. Mas a estrutura hipostática, ela não pode ser restringida, né? E o número de incógnitas é maior que o número de equações. Desculpa, menor, gente. Aqui é menor, tá? O número de incógnitas tem que ser menor que o número de equações. Só que isso daqui nunca pode acontecer. Você, como engenheiro, nunca pode ter um caso desse. E eu vou explicar o porquê. Nesse quesito aqui, nós temos dois problemas. Quais são os dois problemas, Carlos? O número de equações sempre vai... Toda vez que a gente for estudar isostática, sempre vai ter um número de equações, que é os eixos x, y e z. E o número de incógnitas vão vir a partir das nossas reações de apoio. Tá vendo? Aqui nesse caso é primeiro gênero e primeiro gênero. Então, o número de equações já vai ser certo 3. Isso para isostática, já vai ser certo 3. E o número de incógnitas é a nossa reação. Aqui eu não estou impedindo o movimento no eixo x. Desculpa, gente. Eu não estou impedindo o movimento no eixo y. Eu estou impedindo o movimento na vertical. E aqui também eu estou impedindo o movimento na vertical. Então eu tenho duas incógnitas. No caso seria HA e HB, como os professores gostam de denotar, né? Aqui seria o HA, né, impedindo o movimento na vertical. E aqui seria um HB, impedindo o movimento, né, vertical também. Então, o número de equações é 3 e o número de incógnitas é 2. Opa, tem alguma coisa errada aí. Eu sei que essa estrutura não é isostática, então eu não posso calcular ela. Só que aqui também nós temos um outro problema. Tá vendo que é a questão de não restringida? E aqui atrás eu falo que os apoios têm a função de restringir os graus de liberdade da estrutura através das reações de apoio. Então, a reação de apoio eu tenho que impedir que ela se movimente. Só que aqui ó, ela vai sambar na horizontal. Tá vendo? Eu consigo travar na vertical, só que aqui ó, ela vai, né, ela vai conseguir se movimentar na horizontal. Isso tende a criar falhas. Nunca se calcule uma estrutura hipostática, por favor. E você pode perguntar, poxa Carlos, e se aqui tivesse uma continuação e para cá tivesse mais uma estrutura de na verdade um apoio, né, de primeiro gênero? Então nesse quesito o número de incógnitas seria igual ao número de equações. Ficaria um HA, um HB e um HC, caso houvesse mais um apoio de primeiro gênero para cá. Só que a gente tem que ver dois quesitos. Ele impede os graus de liberdade de terem movimento? Essa é a maior questão da reação de apoio. A reação de apoio ela impede que a estrutura tenha graus de liberdade. Ela impede esse movimento. Então, mesmo que na hipostática o número de incógnitas for igual ao número de equações, ou até mesmo se o número de incógnitas for maior que o número de equações, toda a reação de apoio tem que travar os graus de liberdade. Aqui ó, ele tem movimento no eixo X. Ele tem um movimento na horizontal. Independente se tivesse 15 apoios de primeiro gênero, ele teria 15 incógnitas, mas ele não impediria o movimento na horizontal. Então, ele não impediria esse grau de liberdade. Nós teríamos um grande problema aqui. Na isostática, o número de equações é igual ao número de incógnitas, tá vendo? O número de incógnitas é igual ao número de equações, mas ela tem que ser restringida. Restringida como? A gente está bloqueando todos os graus de liberdade? Vamos dar uma olhada. O eixo, né, apoio de primeiro gênero. Eu venho aqui e coloco um HA. Tudo bem, eu já travei essa estrutura na vertical. Só que aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, então eu estou travando ela na horizontal e eu estou travando ela na vertical. Então eu sei que essa estrutura aqui ela tem 2 graus de liberdade, que é no eixo X e no eixo Y. E eu já consegui travar, então eu sei que ela está restringida. E qual é o segundo ponto? O número de incógnitas é igual ao número de equações. Está vendo aqui em isostática, eu estou com o cursor do mouse. Eu venho para cá e eu vejo
que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Mas como é que eu sei? O número de equações eu já sei da questão que o número de equações é sempre x, y, z. Sempre vai ser isso, o número de equações. E o número de incógnitas eu tenho um HA, e aqui eu vou ter um HB e um VA. Entendeu? Eu sei que aqui é um apoio de um primeiro gênero. Eu vou parar o movimento na vertical. E aqui eu também vou parar o movimento na vertical. Entendeu? E aqui eu também vou parar o movimento na horizontal. Então seria HA, na verdade seria, né, VA, né, desculpa, VB. Aqui seria vertical, tá, gente? Também seria VA, VB e um HA. Então eu tenho três incógnitas. Então o número de equações é igual ao número de incógnitas. Os graus de liberdade aqui também estão travados. E uma estrutura hiperestática restringida também, a gente sempre tem que dar uma olhada se todos os graus de liberdade estão travados, se ela não consegue fazer movimento para nenhum lugar. E a gente vai ter que dar uma olhada se o número de incógnitas é maior que o número de equações. Então a gente dá uma olhada aqui, ó. O número de incógnitas, né, vamos dar uma olhada primeiro se ela está travada. Aqui é um apoio de terceiro gênero. Entendeu? Então eu sei que eu estou impedindo o movimento em HA, em VA e o movimento em rotação, que é o momento, né? O momento A. Então aqui eu já tenho três incógnitas. Eu sei que aqui, ó, quando ela é engastada, lembra, ela não tem rotação. Tá vendo? São aquelas que restringem os enforces em duas direções e não permite a translação. Então eu já sei que ela não vai ter movimento na horizontal ou movimento vertical e ela não vai ter nem rotação. Então aqui já são três incógnitas. Tudo bem? Eu já fico despreocupado. Mesmo que se não houvesse essa reação de apoio aqui, o número ela já estaria travada nos três sentidos. E quando eu olhasse para cá, eu vejo que ainda aqui tem um apoio de primeiro gênero. Então eu sei que aqui vai ter um VB. Tudo bem? Então quando eu for somar o número de incógnitas, aqui vai ser HA, VA e MA, que são as forças na vertical, horizontal e de rotação. E aqui eu vou ter uma reação de apoio também, que vai ser o VB, porque o apoio de primeiro gênero sempre trava o movimento na vertical. Então, eu sei que ela não, pelos graus de liberdade ela não vai ter movimento, e o número de incógnitas é maior que o número de equações. Então, eu sei que isso aqui é uma estrutura hiperestática. Então, gente, aqui agora eu só vou mostrar um pouco sobre isostática aplicada na engenharia, para vocês verem que tem uma aplicação, que é uma matéria muito importante. Mas antes eu só queria mostrar para vocês como é que é a classificação de carga, como é que é uma carga, a lei de Newton, decomposição de carga, como é que é verificada uma classificação de estrutura, como é que é uma reação de apoio, né? Um apoio de primeiro gênero, segundo gênero, de terceiro gênero, para a gente começar, quando a gente for pegar assim, os verdadeiros exercícios de isostática, a gente já olhar e falar assim, opa, isso aqui é uma estrutura isostática ou hiperestática, e eu posso fazer ela, eu posso calcular, né, as forças dela sem problema nenhum. Tudo bem? Só queria que a gente tivesse esse primeiro encontro realmente só para aprender um pouco da teoria, porque a partir das próximas aulas a gente só vai ter prática. Porque isostática é muito mais conta do que teoria, mas a gente precisa passar por essa teoria primeiro para ter noção, né, de onde vem a força, como é que é a denominação de carga, como é que isso aqui é uma representação do apoio de primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero. E nesse quesito, isso aqui foi até mesmo eu que escrevi, né? No decorrer da sua carreira, vamos encontrar desafios e tarefas que vão demandar seus conhecimentos da faculdade, como as fotos do lado. Vamos precisar pensar em desenvolver uma visão analítica para que possamos conseguir chegar à solução para o respectivo problema. Então, gente, quando eu falo essa visão analítica, é a gente conseguir chegar e olhar essa foto e conseguir passar ela por uma questão isostática, tá vendo? Igual aqui, ó. Entendeu? Eu chegar, olhar essa foto aqui, quer ver? Vamos dar um exemplo. Olhar essa da caixa d'água, olhar essa foto aqui e ver, opa, eu consegui transformar essa visão aqui, né, nesse gráficozinho aqui. Tá vendo? Nesse caso seria até fácil. É uma carga, a gente pode fazer o peso aqui, né? É uma carga distribuída e aqui tem ó, um apoio
de segundo gênero e um apoio de segundo gênero, porque ele trava a rotação na vertical e aqui não tem rotação na horizontal. Tudo bem? Então aqui ficaria, ó. Aqui de certa forma seria esse exemplo, só que um apoio de segundo gênero nesse local. Só que aqui, vocês vão depois aprender em resmática, aqui sofre uma flambagem. Aí é para resistência de materiais. E aqui é um pórtico rolante. Não muda nada. Tá vendo? A gente coloca ó, um apoio de segundo gênero, porque eu estou travando a rotação na horizontal e na vertical. E aqui só roda um motor elétrico por esse perfil. Mais à frente vocês vão ver um monte de coisa, que esse perfil aqui também sofre flambagem, a mesma questão dessa. Isso daqui é um apoio de segundo gênero, um apoio de segundo gênero, entendeu? Olha que interessante. Quando a gente fosse calcular, essa barra aqui ó, tem um peso. Esse peso aqui seria uma carga distribuída, entendeu? Quando a gente fosse fazer o cálculo disso daqui, isso aqui seria uma carga distribuída. E aqui tem um motor também. Desculpa, gente. E esse motor ele já tem um peso específico. Só que esse motor vai ter que içar algum componente mecânico. De repente uma chapa, ou algum quesito. E aqui ó, o cálculo já fica mais interessante. Quando a gente fosse fazer a isostática daqui, a gente teria que levar em conta o peso dela, que é um peso distribuído. Essa carga aqui, a gente pode falar que é uma carga também concentrada. O peso que ela está subindo é uma carga concentrada, para saber se esse perfil aqui ele pode vir a cisalhar ou não. E todo o resto aqui também é isostática. Mas é bem legal. E aqui ó, vem exemplos práticos. Aí eu quis trazer realmente exemplos assim, isso aqui ó, é um eixo, é caminhão. Caminhão toco, caminhão cruzado. Eu já trabalho nesse ramo, né? Trabalho com caminhões. Aí a gente vai dando uma olhada. Isso aqui já é por norma, tá, gente? Existe a CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele que determina aonde vai ser a concentração de carga do eixo. Então, a gente vê aqui, ó, no troco, no toco, são 6 toneladas aqui no eixo da frente e 10 toneladas atrás. E o cada, que são 23 toneladas, são 6 toneladas na frente e 17 atrás. Como é que isso aqui é feito? Isostática, gente. Isostática. Porque esse caminhão aqui, existe uma coisa chamada PBT, né, que é o peso bruto total. E essa carga aqui, né, de certa forma, essa caçamba dele aqui, ele vai ter um centro de massa. Vocês depois vão ver tudo isso em resmate, vai ter um centro de massa. Então, a gente vai ter que distribuir todo esse peso aqui nos eixos. Isso aqui é feito por isostática. Isostática, gente. E aqui, eu quis trazer um guindaste grua. Tudo bem? Isso aqui fica até um adendo legal. Tem uma carga que ele vai ter que içar. Tudo bem? Então essa carga, ele vai estar tendo tem a base, né? Vou mostrar tudo para vocês como é que seria isso aqui isostaticamente. A base, dependendo do tipo de base, pode ser um apoio de terceiro gênero. Tudo bem? Um apoio de terceiro gênero. Quando ele vem para cá, tem uma força da carga, que é a força da carga mais da gravidade. Que seria a força peso, né? Que é massa da carga vezes a gravidade. Aqui seria a estrutura, essa estrutura também tem um peso. E nesse quesito aqui, a hora dos guindastes grua, ele tem um contrapeso. Entendeu? Para aliviar o momento. Tá lembrado que o momento é a força vezes a distância? Então, isso aqui também é por norma. Tem que ter uma distância máxima, porque senão ele acaba virando. Nós temos a força não tem como a gente impedir. A carga vai ser essa. Só que quanto maior a distância, é maior o momento. Então, isso aqui tem mais chance de girar quanto for maior a distância. Entendeu? Lembra que a distância é momento vezes distância? Então, quanto maior a distância aqui, vai ser maior o momento. Tudo bem? É só mostrando realmente que isostática aqui tem bastante. Que isso aqui também, na verdade, para ter as reações de base aqui, né? O momento que ele está sendo feito. Entendeu? Isso aqui, de certa forma, também poderia ser classificado como um pórtico, mas tem o peso aqui também, né, dessa estrutura desse poste, tem o peso desse braço também, isso aqui poderia ser feito um pórtico. Isso aqui são casos também ó, de estruturas uniformes, tá? São cargas uniformes também.
Então, gente, esse aqui foi o meu primeiro contato com vocês. Aqui está a referência do livro que eu peguei lá na faculdade, que é Descomplicando a Isostática. Esse aqui é nas redes sociais da UGB. Gente, meu nome é Carlos Bacaro, o WhatsApp eu coloco depois. E esse aqui é o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode pedir um e-mail. E eu trabalho com dois alunos aí da turma de vocês, que é a Adriele e o Vitor, né? Qualquer coisa, tô precisando muito de ajuda, pode pedir meu WhatsApp para eles, os dois têm. Eu quero mostrar realmente os exemplos práticos na isostática, né? Mostrar que tem muita aplicação e é muito necessário, que a maioria das vezes, quando a gente vai... A primeiro cálculo de projeto, de alguns projetos, são feitos realmente com a isostática. Depois a gente vai indo para resistência de materiais, elementos de máquina, de repente se tiver fluidos, mecânica dos fluidos, se precisar de uma bomba, máquinas, depois ensaiamento de carga e máquinas de elevação, vibrações, e tudo vai indo, né, para as outras matérias. Só queria realmente mostrar o primeiro contato. Depois vocês poderiam mandar um feedback para mim, né, de como é que tá indo, de como é que vocês querem a aula, se eu falo muito rápido, se eu uso um vocabulário, se eu posso mudar o meu vocabulário ou não, se eu sou muito técnico.